Muito boa tarde, pessoal. Aqui é a Verônica Born e hoje mais um vídeo aí que eu vou mostrar para vocês as 7 causas mais prováveis da fibromialgia. Eu decidi fazer esse vídeo porque a gente sempre ouve falar que a fibromialgia da fulana é assim, que da outra é diferente, a outra que alguém se curou, teve a remissão de sintomas, e sempre vem alguém dizendo que se teve remissão ou cura, não era fibromialgia. Isso é uma confusão que está acontecendo por aí que eu estou vendo. O que acontece, e eu quero deixar isso bem claro nesse vídeo, é que a fibromialgia é uma síndrome e não uma doença propriamente dita. Eles colocaram um CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, nela, pois muita gente não sabe qual é a causa da fibromialgia e precisa que lhe deem um nome para esse conjunto abrangente de sintomas, até no caso de precisar um atestado médico. Mas, como esse é diagnóstico de fibromialgia, não se deve parar de procurar as causas reais para ela. Se eu pudesse resumir em 2 palavras as causas da fibromialgia, eu diria DNA e epigenética. A epigenética é a ciência que estuda o ambiente que envolve o nosso DNA. Resumidamente, se fôssemos um peixe, a epigenética seria o mar. E se o mar está com a água cristalina, tá tudo bem. E se o mar está chocolatão, né, como a gente diz aqui no sul, algo está errado. Para esse peixinho nadar e ter saúde, o nosso DNA, né, no caso, temos que imaginar novamente o nosso organismo como uma fábrica de sanduíches. Eu não lembro quem me ensinou esse negócio da fábrica de sanduíches, mas é uma maneira bem boa de se lembrar. Um operário coloca o pão, o outro passa manteiga, um bota presunto, outro queijo, enfim. Se tu tem muito presunto, ou se falta manteiga, ou se falta um pão, nada funciona da maneira que a gente quer, né? Isso é uma analogia que eu faço bem com o nosso corpo, né? Então, a gente vai ver como é que funciona isso para nós, né? Portadores de fibromialgia e outras doenças autoimunes. A causa raiz. Então, eu considero a causa raiz da fibromialgia o intestino permeável e o desequilíbrio bacteriano. Como o DNA do fibromialgico se relaciona com tudo isso, a gente vai falar daqui a pouco. Seja se você tem fibromialgia desde muito cedo, seja se você tem uma bala emocional muito grande alguns anos atrás e começou a sentir dores há pouco tempo, tudo tem a ver com o intestino. Alessio Fasano, professor da Escola de Medicina de Harvard, assim como diversos outros médicos da atualidade, acreditam que o intestino permeável seja uma pré-condição necessária para o desenvolvimento de doenças autoimunes. E, obviamente, a fibromialgia é uma doença autoimune. Ela ataca os músculos, tendões, juntas e, às vezes, dói somente a pele também, né? Você não ouve muitas pessoas falarem eu tenho fibromialgia e muitas outras coisas juntas. Eu tenho fibromialgia, no meu caso, e Hashimoto. Eu tenho fibromialgia e lúpus. Eu tenho fibromialgia, enfim, colesterol alto. Enfim, a fibromialgia é um sintoma de alguma coisa que está dando errado. Daí sempre vem aquela pessoa que fala assim, ah, Verônica, mas eu só tenho fibromialgia. Das duas hipóteses, uma. Você pode achar que só tem a fibromialgia e simplesmente ainda não tenha feito o exame correto para diagnosticar o teu problema. E você não tenha uma doença autoimune ainda, pois se encontra no espectro autoimune, onde seu imunológico já está sobrecarregado e está começando a demonstrar sinais de dores, infecções recorrentes ou outros problemas de saúde. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou tentar fazer uma viagem lá para dentro do seu corpo e te mostrar por que o seu imunológico está em curto, o que é importante saber sobre o seu metabolismo na fibromialgia e em outras doenças autoimunes. Eu vou dar então uma pincelada em alguns pontos desse mapa diabólico do metabolismo humano para o conhecimento geral, mas esse não será um vídeo para profissionais, mas é mais uma jornada de autoconhecimento metabólico que eu quero passar aqui para vocês. Então, isso aqui é um mapinha, então, esse mapa metabólico a gente recebe no primeiro ano da faculdade, mais ou menos. Então, como eu cheguei nessas conclusões? Vocês devem querer me perguntar.
Pesquisa médica. Então, eu fui nos sites, fui nos artigos médicos, pesquisei entre as pessoas, né? Pesquisei entre médicos, pacientes com remissão de sintomas, o que eles faziam. E eu fui atrás dos porquês. Eu ouvi uma outra centenas ou 2 centenas, talvez, de pacientes com remissão de sintomas e anotei o que as pessoas faziam. Sempre tem uma pessoa falando: ah, eu me curei, né? Entre aspas, curei, eu estou em remissão, fiz isso, fiz aquilo. Eu fui anotando, fui anotando. Eu estudei o metabolismo bioquímico e a metilação do DNA. Eu nunca acreditei também em respostas prontas e conformismos do tipo: o cérebro. Tem aquela pesquisas. O cérebro da pessoa com fibromialgia interpreta de forma exagerada os estímulos, ativando o sistema nervoso, fazendo a pessoa sentir mais dor. Isso aí não é uma causa, isso é uma consequência. Ou até ainda existe uma inflamação no cérebro. É claro, né, que tem uma inflamação no cérebro. Então tem no cérebro, tem nos músculos, tem toda a parte do corpo, tem inflamação, né? A fibromialgia vai atacar onde ela quiser, não é só o cérebro. E tem ainda aquela outra terceira, existem mais fibras nervosas na mão do fibromialgico do que uma pessoa que não tem fibromialgia. Um estudo indica lá. Enfim, isso é uma outra consequência, né? Aumento das fibras nervosas, talvez porque a gente sinta mais dor mesmo, né? Esse estudo é muito vago, né? Então, eu também não gosto quando as pessoas começam a falar sobre vacinas, porque não existe vacina, não existe remédio, não existe pílula milagrosa. Isso aqui é tudo ciência, né? Então, pessoal, a primeira causa e a maior causa, eu acredito, seja a intolerância alimentar. Então, e a maior causa da intolerância alimentar, temos nosso amiguinho, o glúten. Daí, nesse momento, um monte de defensores, né, do pãozinho francês com aquela manteiguinha quentinha vão embora e não vão continuar a me ouvir. Mas tudo bem, né? Quem fica aí vai se beneficiar. Quem sofre com intolerância alimentar pode ter doenças neurológicas, dores, disfunção cognitiva, perturbação do sono, problemas comportamentais, fadiga e depressão. A permeabilidade intestinal que certos alimentos provocam não irá aparecer nos exames. Quando você detectar algo na endoscopia, talvez já seja tarde demais, tá, pessoal? Isso aí, esse problema que dá intestinal, ele começa a nível microscópico mesmo, né? Então, ele não é possível sempre detectar na endoscopia. No meu caso, já estou bem adiantada, já está aparecendo na endoscopia. E a intolerância ao glúten, então, ela está relacionada a mais de 55 doenças e os sintomas não se restringem ao aparelho digestivo. A intolerância é tão alarmadora que estima-se que seja entre 80% a 90% das pessoas, tá? Dos pacientes com fibromialgia. Obviamente, então, o glúten somente não é o vilão. As intolerâncias alimentares podem vir de onde menos se espera. Até daquela bananinha que tu come diária. Tu vai lá no Google, pesquisa, alergia, intolerância à banana, existe. Daquele tomate que você faz o seu risoto também, tá? Mas calma, né? Nos próximos vídeos eu mostrarei de que maneira você pode começar a procurar esse inimigo escondido. Então, eu até gostaria de falar muito mais sobre isso. Eu não sei se eu vou conseguir, mas então eu botei uma lista aqui dos. Eu já tenho até um exemplo de dieta lá, que você tem uma dieta que diminui a, os alimentos anti-inflamatórios, né? Que eu te retiro o glúten, o leite de derivados, os azeites hidrogenados, o açúcar, né? Tem outras dietas mais hardcores também que a gente pode voltar a falar aqui, que elas retiram ainda as solanáceas, que são a batata, tomate, pimentão. E tem ainda, né, a dieta FODMAPs, né? Que eu acho bem interessante também. Eu não vou me estender muito aqui, mas para quem quiser saber, tem até um aplicativo. Se botar lá FODMAP no teu celular, tu vai achar um aplicativo que já tem a dieta pronta e diz o que tu pode e o que tu não pode comer. É bem bom. Então aqui, ó, interrogações, interrogações. O que mais pode estar me dando intolerância alimentar, né? Cândida, a segunda causa mais frequente, talvez,
Não sei se é a segunda, mas é uma das maiores causas. A Cândida é um fungo que vive em nosso intestino e pode aumentar além do considerado saudável. Eu mesma tive, então, candidíases recorrentes durante toda a minha vida. Em um ambiente intestinal permeável e com o uso de antibióticos, matamos as bactérias saudáveis, o que pode levar a um supercrescimento de fungos, tá? Essa camada de leveduras passa a tomar conta do intestino, afetando gravemente a produção de neurotransmissores, deixando o cérebro do fibromialgico o famoso fog da fibromialgia. A gente fica vulnerável à confusão mental. Daí eu boto sempre aquela frase assim, me desculpa meu amor, eu guardei o patê na gaveta de talheres. Quem é que aqui nunca fez isso? Eu já fiz muitas vezes, guardar comida na, nas gavetas erradas, não botar na geladeira, enfim, esse é o que eu mais faço. A ansiedade, a gente fica vulnerável também à ansiedade, né? A gente tem problemas para dormir, há problemas de memória, então, né, depressão, enfim. Os médicos passam tantos antidepressivos e ansiolíticos para os fibromialgicos na intenção de remediar um sintoma em que a causa é o intestino e o ambiente. Sim, você foi no reumato e ele te prescreveu, sei lá, pregabalina, duloxetina, tramadol, dipirona, né, para remediar uma situação. As dores diminuem, você continua absorvendo os medicamentos, que eu acho muito perigosos, maltratando o seu intestino, até que um santo dia o medicamento, ó, entre aspas, para de funcionar, tá? Mas não é isso, tá? O medicamento tá funcionando ainda. O que acontece é que os teus sintomas é que estão aumentando. E todas as coisas químicas, né, que a gente toma vão fazer mal para o imunológico e para o intestino, né? Então tudo é consequência, né? Não é o medicamento que parou de funcionar, né? Não foi o meu corpo que se acostumou. Na verdade, tu tá piorando mesmo os teus sintomas. Além disso, né, certos tipos de fungo, eles produzem micotoxinas, tá? Eles são compostos orgânicos voláteis, né? Enfim, eles ficam no ar, causadores de inúmeras doenças silenciosas. Os fungos podem estar no intestino e também na casa ou no escritório em que você trabalha, né? O tratamento inicial é sempre a dieta, mas todo o fibromialgico deve utilizar suplementos. Eu quero dedicar então um vídeo inteiro à suplementação, mas por enquanto entendam a importância dos probióticos. E de hoje em diante, sempre que a gente for tomar um antibiótico, a gente tome junto com um probiótico, tá? E quanto mais cepas, então, estiverem no seu probiótico, melhor. Aqui no Brasil, se eu não me engano, tá chegando até 5 cepas, se eu não me engano, registrados na Anvisa. Nos Estados Unidos, eu acho que já tem 10 ou mais cepas em um antibiótico. Lá o negócio é muito mais avançado, né? Às vezes a gente pode comprar pela internet, então um probiótico melhor, né? Que chega aqui pra gente direto dos Estados Unidos. Terceira causa, uma das maiores causas, né? A minha causa também, uma das minhas causas, porque não tem uma causa só, às vezes, né? Uma causa da minha dor é a glândula tireoide. Desculpa. A tireoide, então, também é desregulada com o intestino permeável. Podemos falar sobre como isso ocorre em outro momento, tá? É muito importante que a sua tireoide esteja funcionando adequadamente. O mau funcionamento dela desregula o organismo, causando vários problemas, entre os quais a fibromialgia. Você pode ser eutiroidiano, tá? Que é o meu caso. E ter todos os hormônios da tireoide funcionando bem, mas ter problema com os anticorpos da tireoide. Então, sou eutiroidiana, apresento sintomas, mesmo funcionando tudo bem, apresento sintomas. Tenho anticorpos? Sim ou não? Tem que fazer o exame, né? As doenças autoimunes da tireoide também, então elas causam a fibromialgia. Por isso é tão importante não fazer só os exames da tireoide normais e sim dos anticorpos. Como dizem por aí, uma autoimune pode chamar uma outra autoimune, né? Então, se você está aqui, é porque já tem algo acontecendo e se não se cuidar, os problemas podem se alastrar. Então, assim, porque eu só tenho Hashimoto, que é muito comum, eu sempre cito o Hashimoto, que ele é muito comum na fibromialgia. Porque eu só tenho Hashimoto, mais nada. Então,
Hashimoto não é uma doença assim que tu vai dizer, ah, só tenho Hashimoto e deu tudo bem. Ele pode se alastrar e pode virar outra autoimune e pode virar várias, né? Uma autoimune pode virar várias autoimunes. Infelizmente, os alimentos inflamatórios devem ficar longe de você se você tem problema da tireoide. A lista de alimentos pode ser grande para uns, pequena para outros, mas aquele intestino permeável não vai conseguir digerir muitas coisas e vai acabar absorvendo proteínas grandes, que não deveriam passar para a sua corrente sanguínea, como a gliadina do glúten. Eu sempre cito o glúten, né, pois é o alimento mais provável de acontecer. Num processo chamado mimese molecular, seu corpo ataca essa proteína invasora do glúten, mas ataca também o tecido da tireoide, que é confundido com o glúten. A quarta causa, então, pessoal, deficiência de nutrientes. Essa parte eu gostaria que vocês prestassem muita atenção também, pois é o desbalanço de nutrientes provocados pela má absorção intestinal que vão causar as dores. A alimentação correta, com a exclusão de alimentos gatilhos, e a suplementação correta, que é individual para cada um, são a chave para a remissão dos sintomas, que alguns chamam, então, de cura. Eu chamo de remissão. Como as suas vilosidades e microvilosidades intestinais foram danificadas, a área superficial do seu intestino delgado está reduzida, assim como a capacidade de absorver nutrientes. Então, deficiência de magnésio, vitamina D, vitamina B12 são as 3 maiores causas de dores em pessoas que sofrem com fibromialgia. Obviamente, a falta de muitas outras vitaminas e suplementos pode estar envolvidos. A recuperação do intestino sempre vai começar com os probióticos, com o ômega 3 e a glutamina. No momento eu estudo cada uma das vitaminas envolvidas no ciclo da metilação do DNA para poder apresentar o material mais completo possível aqui para vocês, tá bom? Saúde bucal. Eu já dediquei um vídeo aqui no canal sobre o assunto, inclusive a sugestão de um filme para ver sobre isso, né? Você pode acessar aqui nas sugestões do card acima. Falamos sobre infecções silenciosas que ocorrem na boca e que podem passar para a corrente sanguínea, assim como os perigos do uso de amálgamas, as obturações antigas, coroas, aparelhos ortodônticos, pinos, cirurgia de canal e extrações do dente ciso. Estresse. Aqui muita gente cai aqui, né? O estresse, as doenças do estresse. Fadiga adrenal. Alguns chamam de dor na alma, mas eu prefiro chamar de somente estresse. Diz assim, eu tive uma desilusão muito grande, eu tive enfim, gente, até sequestro já aconteceu comigo. Então eu acho que todo mundo tem aqui, cai um pouco nessa parte do estresse. Então, o estresse é o resultado de uma vida estressante ou de um trauma que provoca um mau funcionamento das glândulas suprarrenais. Alguns médicos já pedem um exame de cortisol salivar para ver se está alterado devido às calcificações das glândulas adrenais por estresse. Acho que eu ouvi falar de um médico só que pede esse exame, mas eu acho legal um exame do cortisol salivar. No fundo, aqui, se vocês estão ouvindo, esse barulhinho é o ronco do meu cachorro, tá? Não se dispersem. Ele não vai acordar muito cedo, ele já tem 15 anos. O DNA do fibromialgico possui uma predisposição genética que dá condições para que todos os alimentos que teu amigo, teu irmão, teu familiar comem com tranquilidade não façam bem a ele. Eu não digo que no futuro as outras pessoas não irão sofrer de doenças pelo mesmo motivo alimentar. Algumas acabam com pressão alta, com colesterol, com problemas estomacais, mas não desenvolverão a fibromialgia, pois a fibromialgia é uma síndrome da incapacidade da metilação do DNA. Assim como na natureza, o animal mais geneticamente adaptado sobrevive, assim acontece conosco. O DNA responde ao ambiente e às condições dadas a ele, não somente a alimentação, mas também ao estresse físico, emocional, à poluição, à falta de qualidade de vida.
Digamos assim, se o nosso DNA é mais frágil que o dos outros, né, o nosso trabalho é aprender a otimizar esse ambiente, essas condições, pois a gente não é animal, né? A gente tem conhecimento e uma medicina bastante desenvolvida. A gente tem que correr atrás aqui, né? Então, sobre estresse é mais ou menos isso que eu posso falar, né? O cortisol aumenta, a serotonina diminui, né? A serotonina é 90% fabricada no intestino, né? E se ocorre desbiose no intestino, proliferação de bactérias ruins ou uma má absorção intestinal, acontece o que de novo? Cai a minha serotonina, né? Então, e aumenta o cortisol, enfim. É um ciclo aí, né? Que a gente tem que cuidar. Então, não foi só a tua desilusão amorosa. Não foi só o problema que deu lá com sei lá quem, enfim. O sequestro não foi o responsável, né? O responsável é tudo. Não é só o cortisol que aumentou, né? Senão isso aí já curava no outro dia. Mas tem o problema intestinal sempre por trás envolvido. Distúrbios e mutação genética. Aí o nosso último item. Muita gente já ouviu falar dessa parte aqui também, né? Que o exemplo é a mutação no gene, né? Metileno tetrahidrofolato redutase, MTHFR, ou a mutação, às vezes também citam na bibliografia, mutação do DNA mitocondrial. A gente vai falar aqui da mutação do MTHFR como exemplo, né? Pois é bem comum e pode estar relacionado com a sua fibromialgia. Não tá boa minha voz hoje, né? O que ocorre é o seguinte: quanto maior for a mutação nesse gene, menor será a sua capacidade de eliminar toxinas e metais pesados, como o mercúrio, o chumbo, a própria homocisteína, que é super tóxica e inflamatória, entre outras coisas. Para saber se você tem mutação genética do MTHFR, você tem que fazer 2 exames super simples. Os 2 vão custar menos de R$100, até onde eu sei. Só tem no particular, né? Mas de repente, se o teu médico for um geneticista, talvez, não sei. Aqui em Porto Alegre eu não consegui. Vocês vão em qualquer laboratório e peçam para fazer esses 2 exames. Então, mutação A1298C do gene MTHFR e mutação 6C77T do mesmo gene. É isso aí, pessoal. Vai dar, se der alteração no exame, provavelmente vocês vão ter que começar a suplementar com metilfolato, né? Como é o que eu faço. É para isso que serve esse exame, para daí ele vai atuar lá na tua metilação, né, do teu gene. Resumo aqui, ó, vamos resumir um pouquinho a gente. A gente pode até querer separar essas causas em itens, como eu fiz, tá? Para ficar mais fácil de entender, mas o corpo humano, então, é um sistema muito complexo. Por isso, o tratamento da fibromialgia é tão complicado e eu sempre insisto em começar pelo início. Se as causas bucais, tá, e de mutações forem descartadas, e às vezes não é só uma causa, né, gente? Pode ter mutação, pode ter mais aquilo ou aquele outro, né? Então, se essas causas forem descartadas, então a gente tem que partir para o básico. O que é o básico? A mudança do ambiente do DNA, a alimentação e hábitos, tá? Facilitação da digestão, né, que a gente suplementa, então, né? Tem suplementações de betaína, tem suplementações de enzimas digestivas várias, diversas. Até a aguinha com limão, ela facilita a digestão, né? Eliminação de toxinas ou fungos, se existem infecções cutâneas de repetição, sinusite ou o imunológico está deprimido, né? A gente tem muita doença frequente, né? Então, a gente tem que eliminar as toxinas ou fungos, né? Isso aqui é uma trabalheira, né? E a suplementação de acordo com a anamnese e sintomas principais, né? Não adianta eu querer passar uma suplementação para todo mundo. Às vezes, eu vou dizer, até tem uma suplementação para todo mundo, que é padrão, né?
mas para cada pessoa, umas vão precisar tomar 20 cápsulas por dia, uma outra vai precisar tomar 3 cápsulas por dia, de diversas vitaminas e coisa. Então, é isso aí, não adianta querer padronizar muito, né? Eu digo que o padrão é o ômega 3, a glutamina, né? A doutora Amy Myers, ela fala também que a glutamina é padrão para todo mundo, tá? A glutamina, o ômega 3, o cloreto de magnésio e a vitamina D3. Vitamina D3 é muito importante, a gente vai ter que falar um vídeo só dela, eu acho, né? Às vezes o paciente só precisa suplementar, às vezes ele nem consegue absorver o suplemento direito ainda. E se tem desequilíbrio bacteriano e de fungos, nada do que a gente vai fazer vai adiantar se não tratar isso primeiro. Então, vê que não é tão fácil, não vai adianta só, vamos suplementar e acabou, né? Tu tem que ver, realmente tem que fazer uma anamnese ou com o teu médico ou com o teu farmacêutico. Eu sempre gosto de lembrar, para quem me pergunta, tá? Eu não sou médica e quem faz já tratamento médico pode fazer o acompanhamento também com o farmacêutico, como eu estava falando antes, né? No caso, eu não estou atendendo no momento, tá? Mas eu gostaria de voltar em breve para poder fazer um acompanhamento mais de perto de todos que necessitam. Na minha opinião pessoal, as vantagens de um acompanhamento farmacêutico é essa proximidade que a gente pode ter com os pacientes. E no caso da fibromialgia e das pessoas com dificuldades de mobilidade, a facilidade de poder fazer tudo isso de maneira remota e até mesmo online. Eu acredito, pessoalmente, na remissão de sintomas. Enfim, até eu tenho muitas pessoas que eu conheço, então como amigas minhas no Facebook, né, que tiveram remissão de sintomas. Mas eu sei também que cada indivíduo, né, tem uma identidade bioquímica diferente. Uma pessoa que tem fibromialgia há 30 anos é totalmente diferente de quem tem há 2 anos, né? E eu sei que pessoas melhoram em poucos meses e outras demoram anos, né? Não existe milagre, existe ajuste do estresse, dos suplementos, detox do intestino e um ajuste muito poderoso, né, que ninguém fala. Aliás, até algumas pessoas falam, que é o da gratidão, que é um dos ajustes mais complicados que eu tenho visto por aí, né, já que a fibromialgia, ela tende a cair na depressão. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse super vídeo. Super vídeo, aula, né? Eu quero agradecer então a audiência de vocês, de todos que ficaram até aqui, pedir que comentem, que curtem, compartilhem com seu grupo de amigos, né? Pois enquanto maior for o envolvimento, maior será o alcance desse vídeo para mais e mais pessoas. Eu convido a todos que quiserem se juntar a mim nas redes sociais também, que o façam. Eu sempre tento responder a todos, tá bom? Um grande abraço, então pessoal, fiquem com Deus. Tchau, tchau.